Eu quero passar um vídeo, assim dá para dar uma relaxada. O tema da minha palavra é o problema da superproteção e da permissividade. Você já deve ter escutado falar aqui durante o seminário. Olha aqui para mim. Eu gosto de atenção. Isso. Você já deve ter escutado falar durante todo o seminário sobre permissividade, mas nós vamos, na verdade, agora discorrer sobre permissividade, porque eu acho que o maior problema hoje da nossa geração, dos nossos filhos, é a permissividade, ou uma proteção excessiva. Você vai entender melhor na medida que nós formos ministrando, mas eu queria assistir esse vídeo. Não é um vídeo inspirativo como do pastor Elner, como do pastor Alexandre, né? Não é, a minha palavra é um ensino, assim como a palavra da pastora Simone, muito boa, muito clara com relação às leis da disciplina, da correção, né? Então, é um livro onde esse homem, ele é um médico, psicólogo, e dono também de uma instituição, de uma escola, muito usado por Deus. Ele conhece a palavra do Senhor para ministrar na vida das crianças, para ensinar. Então, queria que você prestasse bastante atenção. Amém? Pois é, é difícil não ser permissivo. Pois é, sabe por que é difícil? Porque essa ideia de cortar o cordão umbilical é só na teoria, porque na verdade lá no coração não tá corta colado, nunca, né? Você sabe disso. Então assim, no início, o filho feliz, a mãe fica feliz, né? Não tem coisa que enche mais o coração de um pai e de uma mãe do que do sorrisinho do filho. Só que o pai permissivo, ele não percebe a diferença entre prazer e felicidade. E o prazer é algo que depende de fora, passa rápido, vicia e nunca é suficiente. Já a felicidade, ela vem de dentro para fora. Ela vem da construção de bons vínculos, de virtudes, de superar, vem da confiança que eu tenho em errar e ter alguém do meu lado. Se eu fizer uma coisa que é uma má atitude, ter alguém que me oriente. Isso gera felicidade. O caráter de uma pessoa é que faz ela construir a própria felicidade. Por isso que fazer um filho amiguinho, a supermãe, o paizão, o amigão é tão ruim. Porque acaba sendo um ato narcísico. Eu, pai, quero que meu filho seja feliz sempre a qualquer custo. Eu crio uma desgraça. Eu não crio a graça. Eu não crio a gratidão, a alegria, a serenidade, o gozo. Eu crio a desgraça. Um filho mimado, folgado, chato, birrento, gastão, mau aluno, indiferente e grosseiro. Péssimo para não dizer cidadão. machista. Ou seja, é uma pessoa, como diria o Yuval Harari, um historiador da atualidade, uma pessoa dispensável. Mas o doutor Léo, assim, tá bom, então agora ouvindo o doutor Léo no Mulheres, eu me toquei que eu sou uma mãe permissiva. E agora? Então, A vida inteira eu fui vamos lá. assim e agora? Ninguém é só um papel ou só outro, tá? E é interessante, às vezes o pai é mais de um jeito, a mãe é mais de outro, com o filho é mais de um jeito. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a temperar. Uma feijoada, ela tem pimenta? Tem. Ela tem água? Tem. Ela tem sal? Tem. É temperar. É começar a fazer pequenas experiências, Rei. De repente você fala assim, todo passeio vira um presente? Opa, então eu vou começar a dar um presente quando eu tiver um bom comportamento, quando tiver uma entrega de boletim, quando eu tiver dinheiro, quando eu e meu marido combinarmos que é um bom momento. Então não vou mais dar presente. O mimo, ele é bom, mas mimo demais é ruim. Até água demais mata, Rê. Água é bom, mas água demais mata. Então eu tenho que saber quando eu estou dando, o que eu estou dando, para que eu estou dando, e é útil, importante, é saudável, porque senão é narcisismo do próprio pai e da própria mãe. Eu quero que meu filho seja feliz. Você tem um animal de estimação? Tem, 2. Tá, é um cachorro? É. Você dá qualquer coisa para ele? Você dá qualquer bolo, qualquer refrigerante? Não, porque você dá a ele o que ele precisa. Mesma coisa para o seu filho, para sua filha. Dê o que eles precisam. Esse é o maior ato de generosidade. É entender que o filho, ele não é um objeto teu. É outro ser. Ele é um sujeito. Ele veio à vida para ser o que ele merece ser, tratado na quantidade de afeto que ele precisa. Perfeito. Amém. Isso aqui é um médico, psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta, falando com relação à permissividade. E ele fala algo muito poderoso, que ele fala que o excesso de prazer
na vida dos nossos filhos, o excesso de permissão na vida dos nossos filhos gera uma desgraça. Ou seja, é uma falta de graça. Hoje nós trabalhamos como igreja o tempo inteiro para ensinar os nossos filhos com relação à graça de Deus. Mas a permissividade, a superproteção, o meu filho é a estrela e ninguém pode contrariá-lo, gera uma desgraça. Vai contra tudo o que nós temos tentado viver, desfrutar e ensinar com relação à criação de filhos e com relação ao Ministério Kids. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quero falar sobre a... Peraí, deu algum problema aqui, Lê, no meu slide. Vê aqui para mim. Quero falar sobre o problema da superproteção e da permissividade. Então, nós começamos lá na sexta-feira, com o pastor Alexandre ministrando sobre pais, padrão de um pai, de um homem de Deus. Depois, o pastor Elner falou sobre o ser pai de geração, como da Abraão, Isaac, Jacó. Hoje, pela manhã, de uma maneira muito poderosa, a pastora Lúcia e o pastor Roberto ministrou sobre as 7 necessidades básicas da criança. E agora a pastora Simone ministrou sobre as 6 leis da disciplina. É isso? As 6 leis da disciplina? As 6 leis para gerar filhos vencedores, as 6 leis da disciplina. E agora eu quero ministrar para você sobre o problema da superproteção e da permissividade. Nossa geração, queria que você lesse comigo, nossa geração é a que mais tem leis de proteção à criança, mas também é a mais permissiva. Como os pais cristãos lidam com isso? Se você for avaliar de uma maneira constitucional, a parte aqui, a advogada, ela sabe me dizer isso, nosso país, ele é um dos países que mais tem leis de proteção contra a criança, mas também é um país que mais tem crianças roubadas, crianças abusadas, crianças abandonadas, crianças destruídas pelo meio familiar, por conta de um espírito que muitas vezes está nos pais, de permissividade. Existe a permissividade no sentido, nós vamos entender melhor, de eu deixo ele fazer tudo, e também existe a permissividade que eu não me importo com ele. Mas nós somos esse tipo diferente de pai. Está perguntando aqui, nós somos como pais cristãos. Como nós lidamos com isso? Uma geração onde tem tantas leis de proteção, um país onde tem tantas leis de proteção, e onde as nossas crianças são muito afetadas. A superproteção. Quero começar falando sobre isso até nós chegarmos na permissividade. Vamos entender. Eu passo, vocês passam, como é que faz? Estou achando isso aqui o máximo. Todo mundo quer ter um desse na mão. Tenho certeza. Então, vamos lá. Vamos entender o que é superproteção. Superproteção, a diferença entre proteção e superproteção. Proteger é cuidar para o crescimento. E superproteção é impedir o crescimento. Eu achei muito propícia essa palavra, porque algumas pessoas brincam comigo e falam que eu sou uma mãe superprotetora. Mas, lendo e preparando esse material, eu percebi que eu sou uma mãe protetora. E não uma mãe superprotetora. Porque o que é uma mãe superprotetora? É uma mãe que impede o crescimento do filho. E eu creio, em nome de Jesus, que eu não tenho impedido os meus filhos de crescerem. Mas eu também não tenho deixado eles levarem a vida conforme a idade de qualquer forma. De qualquer maneira. Para que eles não sofram dificuldades. Então, os meus filhos, eles sofrem, sim, as consequências de atitudes erradas. Mas o pai superprotetor, ele impede que os seus filhos sofram consequências. Ele impede que aconteça no sentido de ele responder aquilo que ele precisa responder. A proteção é algo saudável. Trata-se daquela atitude materna e paterna de evitar que os filhos sejam expostos a perigo do dia a dia. De fato, é uma preocupação do pai. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho um filho adolescente. Meu filho tem 13 anos.
Ele começou agora, com 13 anos, a sair sozinho, de metrô. Mas não é porque eu não confio no meu filho. É porque eu entendo que esse é o momento. Até então não tinha necessidade. Eu não tinha por que simplesmente falar para o meu filho, você vai de metrô porque você precisa ir, porque toda criança vai. Porque todo mundo vai, porque você tem que ser igual a todo mundo. Não. Eu entendi que esse é o momento. Talvez o seu filho, você entenda que o momento dele é aos 10 anos, 11 anos, 12 anos. E ok. Desde que você tome os devidos cuidados. Os devidos cuidados para quê? Para evitar que ele seja exposto aos perigos do dia a dia. Semana passada, o Alexandre foi levar o Pedro no metrô. Ele leva até metade do caminho, depois o Pedro vem a outra metade sozinho. Ele foi roubado e levaram o celular dele no bolso. 1,80 m. Ninguém pôs uma arma na cabeça dele. Simplesmente, ele vacilou, o cara puxou o celular do bolso dele. Vacilou assim, né? Entende? Meu filho tem 13 anos. E se meu filho toma um susto e reage? O que acontece com ele? Então, existe uma diferença de proteção. Você não pode ser um pai que simplesmente manda o seu filho fazer o que ele tem que fazer, porque você entende que ele tem que virar homem. Ele é homem. O Senhor o fez homem. O Senhor o criou homem. E nada pode mudar essa verdade na vida dele, porque ele é o que Deus diz que ele é. Ele é o que Cristo diz que ele é. Mas há uma diferença no que diz respeito à superproteção. Superproteção é quando os pais privam a criança de amadurecer, vivendo as experiências necessárias para isso, como lidar com as frustrações que são inevitáveis na vida de todo ser humano. Vou te dar um exemplo. Seu filho estuda numa escola. Vou dar exemplo do meu filho. Estuda numa escola. E aí, ele está lá na escola e a professora dá uma nota baixa para ele. Ele chega na sua casa e diz para você, eu tirei uma nota baixa, mas eu estudei, mas eu me esforcei, mas eu fiz isso. Ela tem implicância comigo. Você sai lá da sua casa, vai lá na escola falar desaforo para a professora. Mas por quê? Pega uma água para mim, por favor. Mas por que você, professora, deu uma nota baixa para o meu filho? Mas por que você não colocou ele na cadeira da frente? Mas por que você implicou com ele? Ou seja, você super protege seu filho de tal forma que ninguém pode dizer para você que seu filho não é a estrela cadente que você pensa que ele é. Ninguém pode chamar a atenção do seu filho. Então, se a professora chamar a atenção do seu filho, você vai se manifestar. Se a líder de célula chamar a atenção do seu filho, você vai se manifestar. Se a pastora da igreja chamar a atenção do seu filho, você vai se manifestar. Porque ele não pode ser corrigido. Porque ele não pode ficar frustrado, porque ele vai ficar revoltado, porque você ensinou para ele que ele não sabe ouvir não. Então, é uma diferença entre proteção e superproteção. Jesus, me dá a graça que a Simone pediu, em nome de Jesus. Libera sobre mim agora. Porque é demais ouvir o pastor Roberto e a pastora Lúcia, né, gente? É demais, assim, tudo lindo, sereno, tranquilo. Maravilhoso, né? Mas Deus quer falar com você através da minha vida também, em nome de Jesus. Aleluia. Ajuda, Senhor. Mas vamos continuar. Quando super protegemos nossos filhos, impedindo que eles sofram as consequências de suas atitudes e ações, estamos gerando filhos irresponsáveis, que acreditam que não importa o que eles façam, seus pais sempre darão um jeito de resolver. Queridos, meu filho agora está nos jovens. Eu vou aqui dar exemplos práticos para vocês. E tem filhos de outros filhos aqui também, que estão nos jovens. E esses dias, ele tinha que fazer algo na célula, e ele falou para mim, mãe, eu preciso fazer determinada função na célula, mas eu esqueci de preparar. Eu disse, tudo bem, vá até o seu líder e diga para ele que você não fez. Diga para ele que você não preparou, que você passou a semana inteira sem fazer nada, não teve responsabilidade nenhuma, você só estuda e não preparou. Ele é filho da pastora. Esses dias eu chamei o líder dele e falei, deixa eu te falar, preciso de ajuda. Quero que você converse com ele com essa área, essa área, essa área, essa área. Eu não estou limitando os meus filhos de sofrer as consequências dos erros. Eu não estou impedindo os meus filhos de amadurecer. Mas hoje nós vemos uma geração de pais, onde se alguém fala, para o seu filho, você já se levanta. Eu posso te dar um exemplo na minha casa. Minha irmã é assim, ela tem 3 filhos homens. Um de 18, um de 14 e um de 5.
Gente, se você falar um A para o filho dela, você vai arrumar uma guerra com ela. O filho dela, ele é perfeito, santo, imaculado. Não sei, ele está lá, Deus que me perdoe, é meu sobrinho, mas está lá na portinha junto com a gangue do inferno. Ela conhece o Senhor, mas está desviada. E eu falo para ela, Daniela, oh Jesus, ela não vai assistir isso não, né? Em nome de... mas o que eu vou te falar aqui, eu falo para ela, Daniela, o seu filho não é essa estrela linda que você pensa. Você precisa disciplinar e ensinar o seu filho. Eu sou bloqueada na rede social do meu sobrinho, de todas as redes sociais. Porque a única pessoa da família que ele ainda teme sou eu. Então, ele não deixa eu ver o Instagram, ele não deixa eu ver o Face, ele me bloqueia no WhatsApp, eu não vejo status. Eu falo para ele, mas você postou o status, o Pedro viu, por que a tia não viu? Ai, tia, eu não sei, toda vez dá um problema. Eu falei, eu sei qual que é o problema. Você entende? Porque é uma super proteção da mãe. E nós vemos isso, às vezes, no meio da igreja, uma super proteção. Você quer limitar o crescimento do seu filho, você quer limitar que o seu filho seja ensinado. Isso gera nos nossos filhos uma sensação de superioridade e desenvolve neles uma visão de que as pessoas sempre estão erradas em relação a eles. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa para você. No meio da igreja, onde nós mais vemos filhos que são tratados como uma estrela que não pode ser tocada. Às vezes você vai conversar com pais e fala, o seu filho está fazendo tal coisa. Ah, mas ele me falou diferente. Ah, mas foi o fulano da célula que fez primeiro. Ah, mas foi o Beltrano. O filho dele nunca faz nada. Isso é um espírito de superproteção. É onde você está ensinando o seu filho que ele é melhor do que qualquer pessoa. Ele não erra. Ele é perfeito. E isso gera filhos irresponsáveis, imaturos, naturais. Então, eu não tenho problema algum. Quem anda comigo sabe que, de repente, você chame a atenção do meu filho por alguma coisa. Claro que você tem que saber falar com ele. Mas você deve falar. Ou, se você não quer falar com ele, devido à idade, você pode falar comigo. Mas, hoje, nós vemos no meio da sociedade, no meio da igreja, pais muito protetores. É uma proteção maligna. É uma proteção, na verdade, que está levando o seu filho para uma destruição. Entende? Porque nós somos corpo, somos família. E o nosso desejo, todos juntos, pastor, líder, discipulador, sua família, é de que o seu filho seja alguém transformado, que ele cresça e avance. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade de superproteção. O que a superproteção causa nos nossos filhos? Primeiro, filhos dependentes. A superproteção dos filhos pode gerar também a sensação de que para tudo que acontecer em sua vida, sempre... Eu já li isso, né? Não. De que tudo que acontecer em sua vida, sempre haverá alguém para lhe dar suporte, proteção, auxílio, e que isso é necessariamente uma obrigação das pessoas ao seu redor. Ou seja, saciar os seus desejos. Filhos dependentes são filhos onde o pai, como a pastora Simone falou aqui, não deixa ele fazer nada. Ah, meu filho não lava a louça porque ele é homem. A minha irmã é assim. Lá na minha casa, o meu filho leva o lixo, o meu filho lava o banheiro, lava o box. O meu filho arruma a cama, porque eu também tenho um problema com cama, entendeu? O meu filho não gosta de ir no mercado, mas ele bate o pé, mas mesmo assim ele vai, se for necessário. Por enquanto, ainda no mesmo bairro. Em nome de Jesus. Não entendi. Ah, eu venho para a igreja, ele fica sozinho, ele coloca nuggets no air free, ele já fez arroz, ele esquenta a comida, ele dá comida para o irmão dele, ele coloca o irmão dele para tomar banho, ele faz tudo isso. Entende? Porque eu estou gerando no meu filho um homem que vai ser bênção na vida da sua esposa. Eu estou gerando um homem com caráter de Cristo. Claro que a gente compreende, às vezes, as limitações. Mas eu estou mostrando para ele que eu não tenho obrigação com ele o tempo inteiro de estar servindo. É meu filho, eu tenho sim que servi-lo. Mas ele precisa entender que não, a minha prioridade, num total, não é só ele.
é Ele também. Então, eu tenho o meu marido, eu tenho a obra de Deus, eu tenho os discípulos, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho também os meus filhos, ainda que eles sejam as minhas prioridades. Mas hoje a gente vê o quê? Pais que limitam o crescimento dos seus filhos. A pastora Simone falou aqui que sempre ajudou em casa. Irmãos, eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos, com a minha mãe numa confecção de cortina, pregando o botão. E eu me lembro que com o meu primeiro salário, eu falei para minha mãe, mãe, eu posso comprar o quê? Ela disse, você tem que ajudar em casa. E eu ajudei em casa, sempre. E aí, o que sobrou do meu salário dava para comprar um perfume mamãe e bebê, que eu nunca tinha tido. Eu me lembro que com o meu primeiro salário, eu comprei um perfume mamãe e bebê. E foi o dia mais feliz da minha vida, com 13 para 14 anos. Entende? Eu amo perfume. Porque desde sempre eu tive uma mãe que me ensinou que o que eu ganhava, o que eu recebia, era para mim, mas também eu poderia contribuir dentro da minha casa. E eu me lembro que eu sempre ajudei. Eu acho que eu já contei isso aqui, aí eu casei e o meu cartão de vale alimentação ficava com a minha mãe. Na época eram uns R$400. Eu casei, já tinha meses de casado, e meu cartão com ela. Eu fui lá e falei, mãe, então, eu preciso do meu cartão. Ah, para quê? Eu disse, para fazer compra. Ela, ai, mas assim, a gente está acostumado com o cartão. Falei, não, mãe, mas agora, sabe o tchauzinho da pastora Simone? Falei, agora eu preciso usar o meu cartão. Então, assim, nunca fui uma filha dependente. E eu tenho gerado meus filhos independência. Eles se viram, às vezes eu venho para cá, o Davi também fica sozinho, eu moro em apartamento. Ele, bonitinho, pega a escadinha, esquenta a comida. Claro que eu não deixo eles mexerem no fogão, eu não deixo eles ficarem fazendo comida, não sou irresponsável. Mas eles precisam ter independência no sentido de te ajudar, de não ser alguém que fica só sentado no sofá, desfrutando de você servir. Eu quero meu leite, eu quero meu café, eu quero meu pão. Entende? Superproteção gera filhos dependentes. Essa situação pode gerar adultos egocêntricos e tiranos. Você pode ver um adulto, olha aqui para mim, um adulto cheio de ego, um adulto tirano, é um adulto que foi mimado na infância, onde ele acha que o mundo gira em torno dele. Queridos, eu trabalhava em Santana, estudava na Vila Maria, pegava um fretado, chegava na minha casa 1h da manhã, e eu tinha que fazer a minha marmita. Porque a minha mãe, que trabalhava dentro de casa, ela não fazia. Eu não estou dizendo que você tem que fazer da mesma forma. Se meus filhos fizessem isso, eles encontrariam uma marmita pronta. Mas eu não tenho nenhum trauma e nenhuma frustração por conta disso, não. Gerou em mim uma identidade de Cristo. Sabe qual o problema? É que você acha que, às vezes, se posicionar como pai e mãe vai gerar algum trauma no seu filho. O que gera trauma no seu filho é você não se posicionar no seu papel e saber quem você é em Cristo Jesus. É isso que tira a identidade, é isso que gera trauma, é isso que gera frustração. É pai e mãe mole, pai e mãe que, ai, coitadinho dele. Entende? Nós temos que ter sensibilidade para perceber como o diabo age na vida dos nossos filhos. E eu não estou falando aqui, nem levantando a bandeira, de você ser uma mãe grosseira, porque eu não sou, de você ser uma mãe que agride, que bate, porque eu não bato, mas ser uma mãe, um pai posicionado em Deus. Esses dias, meus filhos estavam jejuando. Ele estava jejuando. Ele falou para não ficar dando exemplo dele, né? Deixa para lá. A história do jejum é ótima. É ótima a história do jejum. Só para você entender. E aí ele começou a jejuar e ele falou para mim assim, olha, eu vou jejuar a partir das 6h. Tem jovem aqui. O discipulador dele está aqui. Eu não vou contar essa história, não. Deixa para lá. Ele falou assim, vamos lá, que ele ia jejuar a partir das 6h. Eu fiquei pensando, pelo amor, 6h? Beleza. O menino começou a comer desgovernadamente durante o dia. Eu falava, meu Deus. Aí eu liguei para o Alexandre, eu fiquei tão indignada. Eu falei, olha, deixa eu te falar. O Pedro está jejuando. Começa às 6h o jejum dele. Mas, 5h59 ele está desesperado comendo. Aí o Alexandre falou assim para mim, não limita ele. Eu falei, quê? Agora. Chamei ele e disse, Pedro, deixa a mãe explicar uma coisa para você. Você sabe o que é jejum? Sei. Ele estava sofrendo. Quem já assistiu aquele vídeo do cara
que ele fica na internet um tempão, depois ele vai para o jejum, ele começa a estribuchar lá na cadeira. Eu falei para ele, deixa eu te mostrar um vídeo. Eu mostrei o vídeo. Eu falei, deixa eu te falar. Você sabe o que é jejum? Jejum é abster-se do alimento, para que você tenha mais sensibilidade em Deus. Eu falei, filho, você começa o seu jejum 6 horas, e nas 6 horas ele começa no líquido. Das 6 até dormir é no líquido. Eu falei, isso não é jejum, filho. Eu falei, está errado. Mas, não posso gerar um trauma, pelo menos ele está fazendo. Faz direito. Falei para ele, você não tem que ser crente em meia boca, toma vergonha. Ou então, assume que você não está jejuando. Ele, mãe. Eu falei, Falei, vamos mudar esse jejum. Mudei o jejum dele. Mãe, eu vou ficar com o bafo. Falei, tem nada não. Chupa chiclete, mastiga um chiclete. Verdade, meu marido está aqui de prova. E ele mudou o jejum. Falei, não, faz direito, faz com radicalidade, faz com extravagância, faz para Deus ver. Faz da forma correta. Mas tem pai e mãe que falam, nossa, meu filho está jejuando. Começou 6 horas da tarde. Eu podia te contar uma história bonita, mas não é a verdade. Entende? Porque eu não quero gerar um filho dependente de uma mãe pastora que encobre ele. Não. Ele tem que ser radical em Cristo, por quem ele é, por causa da identidade de Cristo que há na vida dele. Ele tem que passar pelas mesmas vasilhas que todo mundo. Ele tem que pagar o mesmo preço que todo mundo dentro da igreja. Ele, todo encontro, ele orava por Deus dar uma vida para ele. E ele falou para mim, mãe, é muito longe. Eu falei, não se esconda atrás disso. Desce no condomínio, vai jogar bola com os meninos, evangeliza e leva um. A mamãe leva no carro. Mas eu sou ruim de relacionamento. Eu falei, avança, uma boa oportunidade. Entende? Porque nós não podemos limitar os nossos filhos, mas muitos pais e mães querem encobrir. Não, e seu filho, como é que está? Está ótimo, nossa, super comprometido. Nossa, uma bênção ele. E lá em casa você está brigando com ele, porque na verdade não é o que você está dizendo. Nós não podemos gerar filhos dependentes à sombra de uma mentira. Amém? Quantos estão entendendo? Filhos inseguros. Insegurança em tomar decisões, medo diante dos desafios, falta de iniciativa, medo de arriscar, de errar e de fracassar. Nós temos uma geração medrosa. Nós estamos num tempo de uma geração insegura. Nossa, eu estava conversando, eu não sei com quem foi, que estava me falando que com essa questão das voltas aulas, o que tem de criança com depressão por conta das voltas aulas, de estar ali no meio do relacionamento, de estar ali com os colegas inseguros, com medo, sabe? Isso é muito maligno. Olha para mim. Nós precisamos gerar nos nossos filhos a segurança em Jesus, onde Deus opera todas as coisas. Onde Deus nos capacita, onde Deus nos fortalece, onde Deus tira de nós o medo. Entende? Eu não sou uma pessoa medrosa. Não sou. E o Davi, ele também não é medroso. O Davi, ele parece muito comigo. E o Pedro parece muito com o Alexandre. O Pedro não é medroso, mas ele é um pouco ansioso. E aí vai ter a volta às aulas dele agora. E ele, mãe, então, mas você vai assinar a carta para eu não voltar? Eu disse, claro que não. Falei, não. Primeiro eu vou entender o processo. Como que é, se tem que voltar mesmo, se é obrigatório, se vai te fazer bem, se não vai, se for necessário, você vai voltar sim. Mãe, eu falei, filho, nós precisamos vencer os nossos medos. Tem momentos que eu tenho inseguranças, mas eu vou para o Senhor, e o Senhor nos fortalece. Então, você não ser uma mãe super protetora, vai fazer com que seu filho tenha segurança. Segurança em você, segurança em Jesus. Uma mãe e um pai, estou falando para os dois, ok? Filhos irresponsáveis. O amor dos pais jamais deve estar relacionado ao desempenho dos filhos. O fato de tirar boas notas ou não, de se sair bem ou mal no esporte, de ter ou não um talento especial, nada disso deve definir o amor dos pais em relação aos filhos. Mas, por outro lado, deixar de cobrar deles o esforço devido pode subestimar o seu potencial. É preciso ter equilíbrio entre mostrar aceitação, apesar do mau desempenho, e motivação em melhorar seus resultados. Eu poderia ter N histórias para te contar com relação a isso.
Mas, quando eu estava lendo, Deus me fez lembrar. O Alexandre cobra muito das crianças com relação ao resultado da escola. E, um tempo atrás, o Pedro tirou uma nota. Foi 7? Acho que foi uma nota 7. Porque o Alexandre falou para ele, desde sempre, que a média dele era acima de 8. É pesado, eu também acho. Né? E eu já até tinha compartilhado com ele, e ele falou, não, a média do Pedro é acima de 8, e desde sempre o Pedro só tira esta média. E aí, ele foi e tirou 7. E ele chegou em casa muito mal, mas muito mal. Ele chorava compulsivamente. E aí, eu estava em casa, o Alexandre não estava, eu sentei com ele e falei, o que aconteceu, Pedro? Eu tirei uma nota 7. Falei, 7? Tudo isso? Por causa de 7? Ele, mas o pai... E ele ficou muito mal por conta do pai. E eu falei para ele, filho, nós amamos você. Independente da sua nota. A exigência do seu pai é para que você sempre saiba que você pode fazer mais. Que você tem potencial. Mas ele vai entender. Ele vai compreender que não foi uma negligência sua. E aí o Alexandre chegou, eu conversei com ele antes, né? Falei lá, tá? Você vai entender, compreender. Entendeu? Aí ele entendeu e compreendeu e gerou um conforto no Pedro. Mas ele continuou falando para o Pedro que ele poderia se superar. E ele disse, olha, você vai avançar e vai tirar uma outra nota para sua média ser boa. Porque os nossos filhos, eles precisam entender que eles são amados, independente do que eles façam. Mas nem tudo que eles fazem, nós temos que aceitar. Nós precisamos ensinar, admoestar, como a pastora Simone pregou, disciplinar. É só um exemplo básico, claro que você não precisa se ater a isso, mas se o seu filho tem um comportamento ruim, se o seu filho tem um desempenho ruim, se o seu filho tem uma postura ruim, ele precisa entender que ele permanece a ser amado por você, porém você não está de acordo com a atitude dele. Irmãos, é o que a gente vê aqui, aqui não acontece isso. É o que a gente vê no meio da igreja. O filho está derrubando, irmãos, eu tenho uma crise. Eu quero te confessar hoje, a minha crise. A minha crise é assim, a criança está se pendurando, quase que aqui. Ela está girando. Ela está pulando cambalhota. O culto rolando. E o pai e a mãe estão sentados. Eu penso, cadê o pai e a mãe dessa criança? Pastor, o meu filho não pode fazer isso? Pode. Zero problema que ele faça, desde que você esteja alerta para pegá-lo. O problema de muitos pais é que eles não estão alertas com relação à atitude dos filhos. E aí você está dizendo para o seu filho, pode pular mesmo, pode rolar mesmo, pode se pendurar mesmo, pode pular cambalhota. Que não tem problema. Alguém, em algum momento, vai te socorrer. Esse alguém, querido, não sou eu, porque eu estou assistindo o culto. Você está entendendo? Queridos, eu não estou falando... O meu filho, Davi, vou falar dele, ele faz parte do grupo forte, entendeu? Ele faz. Então, ele sobe lá, o negócio está pingando. Eu falo, estava fazendo o quê? Nada. Pingando, né? Nada, mãe. Pingando. Ele faz, fica em paz, nós estamos juntos. Entendeu? Nem tudo é flores, estamos juntos. Mas assim, cadê a mãe e o pai para pegar pelo braço? A mãe fica lá assim. O pai assim. Gente, levanta. Levanta do seu lugar. O filho é teu, como diz minha mãezinha. Quem pariu Mateus que balance. Não é o líder de célula que tem que pegar o seu filho. Não é o discipulador, não é o pastor, é você. É responsabilidade sua. Ele pode, irmãos, eu não tenho problema. Ele pode pular, brincar, rolar. Ele é criança. Criança tem energia, criança tem necessidade. Criança brinca mesmo, criança grita. Ok.
Mas para nós gerarmos um senso de responsabilidade nos nossos filhos, nós precisamos estar alerta, como vigilantes, como sentinelas, para a hora que ele for fazer alguma coisa errada, você segura pelo braço, entende? Porque nos cabe essa responsabilidade. Mas o que é que nós vemos hoje? Pais permissivos, pais cansados. Ai, graças a Deus que eu vou para o culto, 2 horas de sossego. Ufa, vai para o Domingo Kids. Entende? Não é assim. Depois que eu tive meus filhos, eu não sabia mais o que era assistir um culto. Eu não me sentava mais na cadeira da frente, eu me sentava na cadeira do fundo, com o meu bebê. Minha mãe brincava que os meus filhos tinham formato de carrinho. Do carrinho de bebê. Porque eu criei meus filhos ali, no carrinho. Bambalangá. De verdade, minha mãe brincava assim. Você não precisa ser como eu. Não precisa, cada um sabe a necessidade da sua casa, a maneira como cuidar. Mas o seu filho precisa entender que há um limite. O limite é até onde ele está incomodando, atrapalhando, gerando dificuldade, problema. Essa dificuldade, problema do meu filho, ela é minha. Ela é minha. Meu filho nunca tinha quebrado o braço. Chegou aqui em Itaquera, ele quebrou o braço. Foi o braço? Foi o braço. Eu disse, o que aconteceu, Flor? Ele, porque eu estava brincando, aí não sei o que, eu corri. Falei, a escada. Não quebrou antes porque não tinha escada. Então, assim, eu sei que ele também dá trabalho, mas cabe a minha responsabilidade. Sabe, querido, eu quero falar para você com muito amor e carinho. Nós precisamos assumir o nosso papel de pai e mãe. Nós precisamos assumir o nosso papel de que nós vamos nos desgastar, sim. Nós vamos cansar, sim. Nós vamos ficar correndo, sim. Nós não temos mais condições de vir com salto para a igreja, sim. Entende? Porque há uma responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos. Amém? Quantos estão comigo? Amém. Aleluia. Dificuldade de se relacionar. É um outro ponto de pais superprotetores. Os pais devem proteger os filhos de relacionamentos errados e alertá-los, mas não podem fazer dele um recluso que não se relaciona com ninguém. À medida que ele crescer, terá que lidar com pessoas de todos os tipos, com ou sem caráter, sinceras e falsas, leais e desleais. Precisamos ensinar os nossos filhos que relacionar-se não significa ser íntimo, mas aprender a conviver. Isso é muito importante. Esses dias, a Verônica me procurou e falou, fulano vai tirar filho da célula. Eu disse, mas qual o problema? A filha dela não está se adaptando. Fizeram assim, assado com ela, e ela não está adaptada, e ela decidiu que a filha dela vai para determinado local. Eu disse, mas a idade não bate. Mas ela quer. Eu falei, não vai. Não é assim. Existem regras. Não funciona dessa forma. Não é de qualquer forma. Se lá na casa de cada um funciona assim, ok. Mas eu estou ensinando o seguinte. Você vai estar ali até o tempo que Deus determinou para você. Qual que é hoje o que muitos pais fazem? Tira da salinha porque não está bom. Não está legal do jeito que eu quero. Tira da cela e coloca em outra, porque meu filho não está confortável. Eu estou impedindo o meu filho de relacionar-se. Você acha que a célula dos meus filhos é perfeita? Eu fico com dó, às vezes, dos líderes de filho de pastor, de discipulador, porque eu não sei você, né? Mas eu pergunto, como foi a célula? Falou do que hoje? Foi bom? Você aprendeu o quê? A gente pergunta, porque é o alimento do nosso filho, né? Mas você acha que eu vou lá toda hora falar, olha, líder, foi assim? Não, deixa meu filho lá, deixa ele se relacionar, deixa ele ver a debilidade do líder dele, deixa ele perceber que as pessoas não são perfeitas, deixa ele aprender com os erros dos outros. Qual é o problema? Zero problema nisso. Nós não podemos colocar os nossos filhos numa bolha. Esses dias eu escutei uma live de fala de mãe encapsuladora. Eu até compartilhei com a Simone, falei, Simone, eu acho que eu sou uma mãe encapsuladora. Porque eu sou muito protetora no sentido de rua, né? De rua. Eu não gosto de rua, de ficar na rua, né? E aí eu falei, acho que eu sou encapsuladora.
Mas há uma grande diferença entre você ser uma pessoa encapsuladora e uma pessoa que você está protegendo o seu filho. Proteger não quer dizer que ele não vá ter danos, que ele não vai ter dificuldades, que ele não vai se machucar. Entende? Hoje, no mundo corporativo, os profissionais mais bem-sucedidos nem sempre são os mais competentes, e sim aqueles que se relacionam bem. Hoje, queridos, se você for ver, não é quem cresce muito na empresa, quem cresce muito na escola, quem se destaca, não é pessoas com um intelecto muito grande, mas pessoas de bom relacionamento. Pessoas que se relacionam bem, pessoas que têm vínculos. Isso é muito bom, porque a sociedade ela é muito movida pelo seu carisma, pelo seu relacionamento. E nós temos gerado isso nos nossos filhos. O Davi, primeiro ano de escola, ele chegou em casa e disse: adivinha quem é o líder da classe? Eu disse: você? Ele: claro. Ele é todo descolado, entendeu? Ele já no primeiro ano ele já foi o líder da classe e tal. No segundo ano ele falou assim para mim: eu não vou. Representante, eu não vou ser esse ano não, porque assim os meus amigos ficaram meio bravos comigo porque eu fiz o negócio correto. Aí eu disse: filho, tá bom. E o Pedro nunca tinha sido o representante da classe. Eu vi o vídeo ontem, até me lembrei dessa história, estou te contando aqui. Mas teve um ano que nós desafiamos ele a ser o representante da classe. Por que o Pedro nunca era o representante da classe? Porque o Pedro nunca se candidatava pelo medo da frustração. Eu também já fui muito assim. Muito. Eu não gosto de fazer... não sou tímida. Mas a gente vai para o culto do pastor Wilson, de quinta-feira, e aí ele faz pergunta. Quando ele não faz pergunta, ele abre para você perguntar. Agora, Alexandre, eu tenho uma pergunta. Eu vou falar: pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Porque, assim, eu não gosto de me expor, e às vezes eu seguro ele para não se expor também, porque está do meu lado. Entende? Então, eu identifico que o Pedro tem um pouco disso de mim. Porque o Alexandre, zero reputação, zero problema. Se ele errou, se ele não errou, se ele caiu aqui, se ele não caiu, ok. Mas eu não sou assim. E aí a gente desafiou ele. Irmãos, eu fiquei numa crise no meu coração. Eu falei: meu Deus, se ele tiver só um voto ou só dois, como que faz? Aquela vontade de dar uma ligada, quem sabe? Olha, eu estou ajudando meu filho. Um negócio, uma crise dentro de mim. Eu falei: deixa ele. Deus vai fazer. Ele se candidatou. E ele foi eleito o representante da classe. Irmão, você não tem noção da alegria dele, não é, amor? Ele chegou em casa, ele contando naquela euforia, naquela alegria, porque nem ele acreditava no potencial dele. Sabe, mas eu precisei também romper nisso. E permitir que meu filho relacionasse e rompesse nesse quesito também. E ele avançou, ele não tem mais dificuldade hoje. Tudo isso é porque nós não podemos ser pais que super protegem. Nós podemos sim proteger, mas tudo que é demais, como o médico falou, até água demais faz mal. Entende? E agora, depois que nós falamos sobre proteção e superproteção, todos entenderam? Amém? Eu quero falar com você sobre permissividade. Uma geração de pais permissivos. Quero que você leia comigo com muita atenção essa frase do pastor Aloysio. Olha o que ele diz. Somos as primeiras gerações de pais decididos a não repetir com os nossos filhos o erro dos nossos pais. Parece que nessa tentativa de sermos os pais que queríamos ter, passamos de um extremo ao outro. Isso é forte, queridos. Nós, às vezes, temos a mentalidade assim: eu não vou ser para o meu filho o que o meu pai foi para mim. Mas o que o seu pai gerou? Quem você é? Quem você é? Você é alguém que conheceu a Cristo. Você é alguém que conheceu a verdade de Jesus. Você é alguém transformado. Você é um líder de célula. Você é um discipulador. Claro que você não precisa fazer exatamente como seu pai fez. Mas essa mentalidade que o seu filho tem que ser privado de tudo, para ele não sofrer o que você sofreu, é um engano. É uma mentira. Eu sou 100% a favor do que o pastor Elner falou aqui. Os meus filhos também nunca ganharam um tênis de marca. Ele usa olímpicos. E eu falei para
para minha irmã, outro dia eu falei para outras pessoas também, eu falei, não apresente para ele um outro tênis. Espera. Entende? Porque na medida que você apresenta, na medida que você dá, na medida que eles se tornam conhecedores, eles querem. Sabe, o meu filho ele tem que saber que ele tem uma identidade em Cristo, não é pelo que ele calça. Mas existem pais que o filho dele não pode ser diferente, porque todo mundo na igreja tem, então o meu tem que ter também. Ok. Entende? Mas essa não é a identidade de Cristo para ele. Não tem problema repetir a roupa. Não tem problema usar o mesmo tênis. Não tem problema. Entende? Nós temos que avançar nessa questão da permissividade. Assim somos a última geração, presta atenção, de filhos que obedecem a seus pais. E a primeira geração de pais que obedecem a seus filhos. Queridos, você tem noção do que está falando aqui? Uma geração de pai que obedece filho. Lá em casa funciona assim. Eu mando, mamãe manda, papai manda, mim obedece, ok? Funciona assim. Você não tem que obedecer ao seu filho. Eu vou para o shopping com meus amigos, me dá dinheiro. Não estou dizendo que não pode. Ele foi para a célula, eu dei R$20, ele nem me pediu. Eu falei, olha filho, não tem problema. Mas nós não podemos ser pais que obedecem filhos. A gente vê hoje filho que sai puxando o pai. Vem cá. Lá em casa se refere a mim e ao Alexandre como Senhor e Senhora. E se sai um você, automaticamente eu falo, não é você. É Senhor e Senhora. Aí esses dias, essa semana o Pedro disse assim para mim, mãe, o pessoal acha muito engraçado eu chamar a senhora de senhora. Eu falei, ah, é? Eu falei, não é que eles acham engraçado. É que eles acham honroso. Só que como eles não podem assumir isso, ainda mais adolescente, eles falam que é zoeira, que é engraçado. Eu falei, até eles acham honroso. Porque nós precisamos, os nossos filhos precisam diferenciar, distinguir quem nós somos. Honra é distinguir a pessoa, não tratá-la de qualquer jeito, como qualquer pessoa. Nós, os pais, não somos qualquer pessoa na vida dos filhos. Eu não sou igual a amiga. Eu não sou igual o vizinho. Eu não sou igual o colega da rua. E aí, mano. Eu não sou. Eu, meu marido, você, nós, pais e mães, somos quem gerou, quem deu a vida, quem alimenta, quem sustenta e quem conduz para o caminho da verdade. Entende? Então, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. E olha só. E o pior, olha só, e o que é pior, os últimos que respeitaram os pais e os primeiros que aceitam que os filhos faltem com respeito. Querido, eu quero falar uma coisa para você, da parte de Deus. Se você aceita o seu filho faltar com respeito com você, você está gerando um filho sem caráter, sem posicionamento, sem honra, que vai ter muita dificuldade de respeitar a autoridade na vida deles, um péssimo profissional. Um péssimo aluno, o seu filho precisa se referir a você com honra. Você não pode aceitar desrespeito dos seus filhos. Não pode, isso não provém de Deus. Entende? Essa geração de pais permissivos gerou uma inversão de papéis. E agora são os pais que têm que agradar seus filhos para ganhá-los, e não o inverso. Ah, queridos. Quantos pais, eu preciso agradar o meu filho porque ele está chateado comigo. Chateou, paciência. Entende? Claro que ontem eu cheguei em casa e, para não parecer muito carrasca, eu falei para o meu filho, filho, só estava o Pedro, o Davi está na minha irmã, que hoje eu estaria aqui, e eu falei para ele, a mãe quer te pedir perdão. Se algum dia eu falei uma palavra contrária sobre você, você é o que Deus diz que você é. Você é o que Cristo diz que você é. Eu fui praticar a palavra. Entende? E ele, todo lindo, olhou para mim e sorriu. Eu erro, eu vou errar. Muitas vezes eu vou errar. Mas o meu filho precisa entender que independente
dos meus erros, ele precisa permanecer a me tratar com honra e respeito. Isso não pode mudar. Eu posso errar com ele, mas ele não tem que errar comigo. Entende? Isso tem que ser, mas pastor, acontece. Acontece, mas nós podemos mudar essa realidade dentro das nossas casas. Como o pastor Roberto falou aqui, em amor, através do amor, entende? Isso explica o esforço que tantos pais fazem em busca de ser o melhor amigo para os seus filhos e não os melhores pais. Querido, se você for estudar, for ler sobre criação de filhos, for ouvir psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, você vai entender que nós não fomos chamados para ser amiguinhos dos nossos filhos. Porque o amiguinho, ele fala o que o amigo quer ouvir, mas o pai fala a verdade. A verdade. Cristo fala para nós a verdade da palavra de Deus, através da palavra. Entende? Então, nós não fomos chamados para ser amiguinhos. Pastora, eu não posso ser amiga? Pode. Você até pode, mas com moderação. Entende? Eu vou escutar ele falar que ficou com fulano de boa. De boa? Eu sou igual a pastora Lúcia falou aqui. Lá em casa, anotei. Vai estar nas regras lá da minha casa. Só pode relacionar depois da faculdade. Quando começar. Equilíbrio, né? Não, quando começar não, porque começa com quantos anos? 18? Misericórdia. Só depois que terminar. O sangue de Jesus tem poder. Depois dos 20. E se o Pedro também na infância. Ai, Jesus, não pode falar do Pedro toda hora, né? Mas eu tenho que falar dos meus, né? Cada um fala dos seus. A pastora Roberta, a pastora Lúcia contou aqui que a Ana Laura se apaixonou pelo menininho, né? O Pedro também se apaixonou. E eu falava para ele, pelo amor de Deus. Você não precisa falar igual eu, tá bom? Ela pode falar, não. Filho, você não tem idade. Não vou nem falar o que eu falava. Não, filho, não pode. Deus não tem isso para você. Entendeu? Deus te guardou, te proteger. Deus te protege. Você vai esquecer. Mamãe ama. Entende? Nossa, mas esse menino durou essa paixão. Sangue de Jesus. Durou. Durou e durou. Eu disse, já acabou? Ainda não? Você viu como a irmãzinha tá? Cresceu, né? E eu falava para ele, eu estava guardando o coração do meu filho. Mamãe dava beijo, abraço. Entende? Porque é verdade, é um roubo do diabo. Eu sou nessa área, acho que eu protejo um pouco mais, assim. Mas ainda não cheguei. Hã? Não entendi. Não posso falar isso. Que eu tenho uma coisa ruim dentro. Quando eu penso na minha nora, não está de apertar. Ainda não estou nesse nível. Eu vou amar a minha nora. Em nome de Jesus. Mas hoje em dia, quando eu penso... É que eu brinco com o Alexandre. Eu falo isso. Só de pensar, eu já tenho vontade de torcer o pescoço. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. O Alexandre, ele me ameaça. Olha lá, a gente contando aqui. Estou brincando, estou quebrando gelo com você. Ele fala, se os meus filhos... Desse jeito. Se os meus filhos se afastarem por sua causa, porque não gostou da nora, você vai se ver comigo. Eu falo, eu vou amar. Você vai ver. Mas vamos continuar aqui. Próximo. Os filhos precisam saber. Os filhos precisam saber que durante a sua infância e juventude estamos à frente de suas vidas como líderes capazes de guiá-los, enquanto não sabem para onde vão. A verdade é que, se o autoritarismo suplanta a permissividade, sufoca. O seu filho precisa ter confiança em você, no líder que você é, no pai que sabe ensinar para ele o caminho. Eu já estou encerrando, olha aqui para mim. O seu filho precisa ter confiança, ele precisa saber que você sabe. Porque assim, a criança e o adolescente, e até o jovem, tudo ele sabe. Tudo ele sabe, tudo ele entende.
tudo. Pega nada. Que tudo ele sabe. Não, mas ele precisa entender que ele tem um pai, ele tem um guia, alguém que sabe mostrar para ele o melhor caminho, entende? É muito importante isso. A relação entre educação permissiva e agressividade, nós estamos caminhando para o fim. Tem aumentado muito o número de agressão de filhos contra pais, principalmente na adolescência. E estudos mostram que a fonte está no tipo de educação que recebem ou deixam de receber. Eu tenho falado muito com as pastoras, com a obreira, eu falo para elas assim, quando nós estávamos preparando esse seminário de criação de filhos, eu falei, olha, eu tenho uma necessidade do meu coração de ministrar com relação de ministrar para os pais com relação aos filhos, no sentido de que eles precisam ouvir a voz de comando. O seu filho, ele precisa saber quem é você. Ele precisa reconhecer a sua voz. Você não pode aceitar chamar o seu filho e ele não te responder. Não pode. Quando Adão pecou lá no início, ele fez o quê? Ele se escondeu. Não está nem na palavra, mas o Senhor está falando no meu coração. E o pai chegou e chamou por ele. E ele sabia que aquela voz era de quem? De Deus. E ele disse, eis-me aqui. Ele respondeu. Não tem como você falar com o seu filho 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa, ele não ser transformado. Mas se você falar e ele não mudar, você precisa permanecer em falar, insistir com ele, mas ele tem que dar atenção à sua voz. Nós vemos hoje pais que falam com os filhos ignoram. Lá em casa nós temos uma regra, quem anda muito perto de mim sabe disso. Eu não vou falar mais do que 3 vezes. Eu não vou te chamar mais a sua atenção mais do que 3 vezes. Então, a gente chama uma, percebe, nada. 2, e aí o Alexandre fala, eu estou indo para o 3. Ai, que foi, pai? Que, pai? Entende? Precisa responder. O seu filho precisa ouvir a sua voz de comando. Até no mundo, a autoridade é respeitada. Quando o sargento, o general chega, o que o batalhão faz? Continência. Agora você chega em casa, é como se não chegasse ninguém. Quem você é? Precisa mudar isso. Você tem autoridade em Cristo Jesus. Então eu cheguei, a autoridade chegou, meu marido chegou, a autoridade chegou, a bagunça acabou. Ordem neste lugar. Entende? Isso é muito importante. Um dos erros mais comuns que essa geração de pais cometem em relação aos seus filhos é abrir mão da sua liderança. O resultado disso é a incidência de agressões físicas e verbais, falta de respeito e inversão de papéis. Sabe, queridos, nós precisamos tomar posse, posição em Cristo de quem nós somos como pais. O seu filho, ele não vai ter nenhum trauma e frustração simplesmente porque você o ensinou. O admoestou, e eu não estou falando aqui de bater, eu não bato nos meus filhos. Mas muitas vezes você precisa ser firme, posicionado em Deus, assumindo seu papel de liderança. Não tem como você, como a pastora Simone falou aqui, sair, trabalhar o dia inteiro, chegar no trabalho, deitar no sofá, porque eu estou cansado. Você é pai e mãe. E pai e mãe requer esforço. Educar, como a pastora disse, dá trabalho. Requer esforço, você vai dormir pouco, você vai comer por último de todo mundo. Entendeu? Eu fico impressionada, às vezes você vê mães, come primeiro para depois dar para o filho. Não, o seu filho precisa ser alimentado, suprido. Entende? E um exemplo bíblico de superproteção e permissividade paterna é Davi. 2 Samuel 13. Eu quero falar rapidamente sobre isso. Davi foi rei em Israel. Ele é um exemplo, citado na Bíblia de várias formas como um homem do Senhor, um homem com coração para o Senhor. Mas ele teve uma atitude permissiva dentro da sua casa. Na sua família vemos o caso de seu filho Amon, que abusou da sua meia-irmã Tamar. Amon, filho de Davi,
Tamar, filha de Davi, esposas diferentes, meia-irmã. A história conta, se você ler lá em 2 Samuel, que ele viu a irmã dele e ele gerou um desejo avassalador, e ele compartilhou isso com um amigo, e o amigo disse, finge que você está doente, finge que você está ruim, pede para o seu pai liberar ela para ir lá cuidar de você, e você abusa dela. Mais ou menos isso. E ele fez isso, fingiu que estava doente. Davi mandou Tamar ir lá cuidar dele. E quando ela foi alimentá-lo, a história conta que ele se apossou dela, e ela pediu para que ele não fizesse isso, e ele abusou dela. E após abusar dela, ele a enojou. Ele a enojou. Fala que ele não aguentava nem olhar mais para ela e mandou ela embora. E ela disse para ele, não faça isso, assuma agora a sua responsabilidade. E essa história, esse acontecido chegou no ouvido do pai, Davi. E sabe o que Davi fez? Nada. Se indignou, mas não fez nada. O mínimo que ele deveria ter feito era ter obrigado, direcionado seu filho a assumir aquela mulher pelo abuso. Muitas vezes os nossos filhos têm atitudes erradas e nós não fazemos nada. Mas essa atitude de Davi não fez nada. Gerou um problema ainda maior na casa dele. A atitude dele de não corrigir, de não ensinar, de não exortar seu filho, gerou mais uma tragédia, onde Absalão matou o seu filho, o seu irmão Amon. Olha só o que a permissividade faz na vida dos meus filhos. Não tem nada ele bagunçar. Não tem nada ele não querer comer. Não tem nada que ele falou um palavrão. Não tem nada que ele viu um vídeo impróprio. Não tem nada. Ele vai mudar na medida que ele cresce. Ele vai mudando. Na medida que ele cresce, se você não ensiná-lo, não discipliná-lo, não exortá-lo, ele vai crescendo pior. Gerou uma tragédia dessa. Os pais permissivos são os pais que não querem problemas, conflitos e muito menos ter que enfrentar os seus filhos. Neste estilo de criação predomina a indulgência e o não estabelecimento de normas, limites e firmeza na criação dos filhos. Sabe, nós não podemos negligenciar o nosso papel. E para encerrar, eu quero te falar algo muito poderoso. O amor de Deus, como nosso Pai, passa longe de ser permissivo. O Senhor, Ele não é permissivo. Ele nos ensina. Ele nos permite sofrer as consequências dos nossos erros, das nossas debilidades, das nossas falhas. E olha o que diz lá em Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Sabe, querido, nós vivemos num tempo da graça. Mas a graça, ela é justamente para te impedir de ser alguém mundano, carnal, irresponsável, dependente. A graça é para você saber que Deus te dá acesso a todas as coisas. Por isso você não precisa viver buscando o seu bel prazer, buscando ser satisfeitos com coisas naturais. O Senhor te satisfaz. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Nós estamos encerrando o nosso seminário. Eu não sei quanto a você, eu fui poderosamente marcada. Essa palavra falou ao meu coração. E eu quero agora orar com você. Rapidamente. Eu quero orar por você, porque se você se identifica como um pai permissivo, se você tem identificado isso na sua vida, em alguma área, ou um pai super protetor, um pai que impede o crescimento do seu filho, eu quero orar com você. Eu quero declarar que o Senhor te dará graça. Que o Senhor, nesses dias, vai levar você a desfrutar de um novo relacionamento de pais e filhos. Amém? Eu queria que nós colocássemos um louvor. Queria que você fechasse seus olhos, que você fosse sincero com o Senhor. Falar, Senhor, me livra de ter uma atitude como de Davi. Ainda que ele tenha sido rei em Israel, ainda que ele é citado na tua palavra como um homem do Senhor, como um rei, como alguém que derrotou gigantes, mas houve tantas falhas no meio do processo, e eu quero me arrepender.
Eu quero me arrepender diante do Senhor. Eu quero mudar a minha atitude, a minha postura de permissividade, de superproteção, de negligenciar a minha liderança dentro da minha casa. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Diga isso. Assuma, reconheça quem você é. Eu te contei aqui que eu cheguei ontem em casa e eu fui pedir perdão para o meu filho. A melhor maneira de nós sermos transformados é reconhecer quem nós somos. Assim como Jacó. Você precisa lutar com o anjo nessa tarde, para que a sua coxa seja tocada e você saia daqui de uma maneira completamente diferente. Senhor Jesus, nós oramos nesta tarde, Senhor, como autoridade da parte do Senhor, como autoridade instituída pelo Senhor aqui na Igreja Videira Itaquera. Eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Espírito Santo, um espírito de autoridade, um espírito de ousadia, de intrepidez, um posicionamento no Senhor. Eu quero declarar um posicionamento no papel, na comissão que o Senhor nos deu de sermos pais. Espírito Santo. Ore isso. Ore, se arrependa. Eu não vou fazer apelo porque eu não tenho tempo, infelizmente. Mas se você está com o seu cônjuge aí, nós vamos orar? Amém. Nós tínhamos algo no nosso coração. Nós vamos fazer rapidamente. Queria chamar os pastores. E primeiro os discipuladores vão passar pela fila para poder entrar na fila. Nós vamos fazer um corredor. Nós queremos ungir todos os pais. Nós queremos declarar que o poder de Deus é sobre você, que é liberado sobre você uma medida nova de unção, de vida, de autoridade, de posicionamento. A sua casa nunca mais será a mesma. Infelizmente nós não temos mais pessoas aqui, porque foi tão poderoso e tão profundo. Amém? Queria que os pastores fizessem um corredor aqui. E os discipuladores serão os primeiros para poder entrar na fila para impor as mãos. Presta atenção uma coisa, irmãos. Existem momentos especiais para liberar unção. O Seminário de Criação de Filhos em Itaquera quer liberar uma unção sobre a sua vida. E nós tivemos palavras muito poderosas. Eu sei que foi bem intenso o dia, mas essa intensidade foi para inculcar princípios no seu coração e na sua mente. Agora, para que isso seja validado no seu espírito e tenha um resultado espiritual, nós vamos impor as mãos. Eu creio que tem uma autoridade dada por Deus, a pastora, o pastor Christian, a Tainá, a Simone. Nós temos uma autoridade dada por Deus para liberar sobre você. Se Deus deu esse seminário ao coração da pastora, é porque Deus quer liberar sobre a sua vida. Nós vamos orar pelos discipuladores. E logo em seguida eu farei um corredor de discipuladores e pastores. E toda a igreja, por casal, vai entrar. Porque ao impor as mãos, a unção do profeta, a unção de gerar, a unção de conquistar, a unção de assumir a sua identidade em Cristo Jesus, para gerar filhos vitoriosos, você vai ter a partir desta tarde, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Os pastores aqui, os discipuladores, faz uma fila aqui primeiramente.